Olá galera, bem-vindo ao canal Linda Energia. Quem tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Quem já é inscrito no canal também seja super bem-vindo. O assunto do vídeo de hoje é justamente prioridades. Você tem se priorizado? Será? Ou você é aquela pessoa que ajuda todo mundo, que faz por todo mundo, pelo pai, pela mãe, periquito, papagaio, vizinho, e não faz por você? E aí, de repente, quando você vê, você tá o quê? Esgotado fisicamente, esgotado mentalmente. Eu queria saber se vocês são assim também. Ou vocês podem ser o guerreiro ou a guerreira. Então, muitas vezes, priorizar o outro é uma autossabotagem, porque a partir do momento que você está priorizando o outro, você está deixando de atender às suas necessidades. Mas seria muito mais interessante a gente se preencher de coisas boas, e até para dar para o outro, né? Minha avó falava, cada um dar o que tem, né? Então, se eu sou uma pessoa mal educada, eu sou super mal educada, eu xingo e tal, e aí entre um diálogo entre duas pessoas, né? A pessoa falou alguma coisa pra mim, eu xinguei ela. Então, se eu xinguei ela, é porque simplesmente é aquilo que eu tenho pra dar. E assim, quando a gente entende isso, não que a gente vá sair aceitando a ofensa por aí de graça, não é isso. Mas a gente entende que quando o outro faz contigo alguma coisa, é muito mais sobre ele do que sobre você. Se ele vai falar palavras de baixo escalão para te ofender, se ele vai ficar mal-humorado, primeiramente ele está atingindo ele. Então, nesse momento, ele não está se priorizando. Quando você recebe uma ofensa e você ignora, tudo bem. Você pode deixar passar. Mas chega uma hora ali que começa a irritar aquela ofensa e tudo tem limite. E aí você tem que se impor. Isso é se priorizar também. Isso é impor limites. Não é porque você tem que ter uma dose de tolerância X que você vai deixar que o ser humano pinte e bode com você. Então, pra mim, isso é se priorizar também. Se priorizar é também você fazer uma atividade física, é você tomar um banho, né? Para as pessoas aí que estão desanimadas. Pô, linda, você tá falando isso pra mim e me priorizar, mas eu não consigo nem levantar para tomar um banho, sabe? Então, assim, você levantar para tomar um banho, escovar um dente, vestir uma roupa melhorzinha, sabe? Pentear teu cabelo, isso é se priorizar também. Isso ninguém fala. São nas pequenas atitudes que a gente se prioriza, né? E para as pessoas que estão super, hiper, mega, ultra power desanimada, sabe? Eu falo que a pessoa que tá quase em estado depressivo, ela muitas vezes não tem coragem nem de tomar um banho. Ela deixa de cuidar da higiene pessoal, ela deixa de se estimar, de se gostar, ela deixa de se olhar no espelho, ela se sente feia, ou ela se sente gorda ou magra, seja o que for. A pessoa vai se olhar no espelho, seja você homem, mulher, seja o gênero, né? Mas a pessoa não se sente bem, né? Então, a pessoa se priorizar, ela se sente bem, né? Ela pode estar com uma roupa mais simples, mas ela pode estar se sentindo bem. Uma pessoa que está toda montada e maravilhosa por dentro pode estar se sentindo mal. Isso tem muito mais a ver com o estado interno da pessoa do que com o estado externo. É claro, né, que quando a pessoa se arruma, ela se sente melhor. Mas eu tô falando na questão de sentimentos, né? Como eu me sinto
com aquela roupa, daquele modo de me portar, ou, digamos, se eu não tô com a unha super mega feita, mas se elas estão cortadas e limpas eu tô me sentindo bem? Ou será que para me sentir bem eu sempre tenho que estar com a unha feita no salão, ou a barba feita no barbeiro para quem é homem? Ou eu não posso fazer uma coisa mais caseira que faça eu me sentir bem, que faça eu me priorizar? Eu ler um livro, ter um momento para mim. Muitas vezes a gente acorda ali no automático, faz uma oração, agradecimento e levanta. Não, agora, antes de levantar, eu tô fazendo o exercício, né, da coerência cardíaca. Coerência cardíaca é uma sugestão que o Joe Dispenza ele indica fazer, né, que você sente o chakra cardíaco vibrar, né, e é muito interessante que quando você começa a fazer, você não sente nada. E eu, ultimamente, nas meditações, não tenho sentido muito. Essa meditação, ela faz a pessoa sentir. Então, é muito interessante. Então, esses momentos a sós, eles são importantes. Claro que é bom estar cercado de pessoas, famílias, amigos, pessoas que a gente ama, mas a gente precisa de um momento com a gente mesmo, né? Para ter o nosso diálogo interno, centrar a nossa mente para aquilo que a gente quer. Antigamente eu acordava e só pensava em problema. E aí depois que eu descobri que se eu pensar em problema toda hora, eu vou atrair mais problema. Não, vou procurar pensar na solução, por mais que seja difícil. Às vezes eu fico ansiosa querendo resolver uma situação e aí o pensamento ele fica martelando na minha cabeça, martelando. Mas aí eu faço o exercício do cancelamento. Ou então eu procuro fazer outra coisa para não pensar naquilo. O pensamento obsessivo compulsivo, que é o toque, foi uma coisa que eu já tive na época da depressão. Isso é horrível, tanto para quem está passando, como para os familiares que convivem com a pessoa que está com toque. Ela só pensa naquilo o tempo todo. Então, assim, a partir do momento que ela tá assim, ela não tá pensando nela, ela não tá se priorizando. Mais um exemplo de quem não se prioriza. Ou de alguém na família que sempre se doa para os outros, sempre faz pelo outro e não faz por si, né? Então, assim, é muito importante, gente. E aí a gente acaba sendo a salvadora ou o salvador. Ou então guerreiros e guerreiras. Comenta aqui pra mim se vocês gostaram desse vídeo, se vocês têm essa questão de ser guerreiro, de ser guerreira, de lutar, né? De lutar por tudo e tudo ser muito difícil. Se vocês se priorizam ou não, sugere aqui o tema para os próximos vídeos, tá bom? Que eu vou gostar pra caramba. Obrigada e até o próximo vídeo.